Boa noite, bem-vindos todos à nossa live de hoje à noite. Falaremos sobre vida sistêmica. Aguardo enquanto vocês vão chegando aí. Dá um sinal para mim de se o som e a imagem está perfeita. Se está dando para ver e ouvir bem. Dá um sinalzinho aí de ok, por favor. Boa noite a todos. Dá um cliquezinho aí no avião, convida pessoas. Eu vou começar quando vocês tiverem convidado pelo menos 10 pessoas aí nesse aviãozinho. Dá uma curtida nos corações e convida pessoas. Boa noite! Vamos começar a nossa live, a primeira live da série de 11 lives. Todas as terças-feiras, às 20 horas, faremos uma live sobre o tema geral, vida sistêmica, vida integral sistêmica. E para falar desses pilares da vida integral sistêmica, eu escolhi o primeiro pilar hoje, que é o pilar emocional. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Djalma Santos. Eu sou Master Coach, sou mentor de desenvolvimento pessoal, sou especialista em hipnose clínica e falo aqui do Recife. É um prazer falar para vocês sobre um tema tão importante, né? E dizer que todos nós fazemos parte de um sistema macro, um sistema grande, que nos incorpora, que é o sistema físico, o emocional, o mental e o espiritual. E dentro desse macro sistema, nós temos um sistema micro menor, que é exatamente essa tese que eu defendo, essa que tenho feito na minha vida, que chama-se vida sistêmica. E dentro da vida sistêmica nós temos os pilares da vida integral sistêmica, que são esses pilares aqui, que eu vou entregar de presente essa ferramenta no final da live, para quem ficar comigo do começo até o final da live e para quem convidar pessoas também, né? E esse microsistema, ele é composto por aquilo que faz a nossa vida, a minha e a sua. Nós temos, na verdade, 11 pilares de uma vida que se compõe
de uma forma muito sistêmica, integrada e organizada, e eu vou falar do significado do integral e do sistêmico ao longo da live, mas nós temos 11 pilares. Eu vou apresentar rapidamente, falar de cada um aqui, começando pelo primeiro, que é hoje o emocional, depois é um pilar espiritual, depois nós temos o pilar parentes, o pilar conjugal, o pilar filhos, o pilar social, o pilar saúde, o pilar servir, o pilar intelectual, o pilar financeiro e o pilar profissional. São 11 pilares, começando pelo primeiro de hoje, e dizer para vocês que, querendo ou não, eu ou você, nós temos incorporado em nossa vida todos esses 11 pilares, tá? E muitas vezes a disfuncionalidade da nossa vida, nós buscamos uma vida plena e extraordinária, uma vida boa, uma vida feliz, nós buscamos a felicidade, e às vezes a disfunção de um desses pilares é tipo um processo dominó, vai derrubando os demais. Quando você está disfuncional, por exemplo, aqui no pilar, hoje eu estou falando do pilar emocional, e você está bem em alguns outros pilares, eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Tem pessoas que profissionalmente estão muito bem, progredindo, ganhando bastante dinheiro, crescendo bastante seu negócio ou emprego, onde quer que seja, mas ele não está muito bem no pilar espiritual, por exemplo, ou no pilar social, no profissional, ou no intelectual. E um desses pilares não estando bem, tipo um processo de dominó, vai derrubando todos os demais, e você realmente tem uma vida que não desejaria ter, digamos assim. Então vamos falar um pouco do que significa essa vida sistêmica, tá? E antes de tudo, falar para você que essa live está aqui, ela é interativa, pega papel e caneta, tá? Quem estiver participando, convida a pessoa, já vai dizendo para as pessoas, pega papel e caneta, porque ela é toda prática, é uma live em que você vai fazer do começo ao fim, vai ter resultados incríveis. Quem realmente acompanhar e quem fizer aquilo que for orientado, direcionado aqui, vai ter ganhos excelentes ao longo dessa live, porque nós vamos falar exatamente da tua vida, da minha vida, da nossa vida, tá? Da forma da gente ter uma vida feliz, extraordinária e plena. Então, toda ela vai ser exatamente prática. Mas vamos começar falando do mapa de autoavaliação sistêmica, que compõe essa vida que eu falei sistêmica, que faz parte dos pilares, né? E eu digo para você que isso que eu apresentei para vocês é uma das ferramentas mais importantes que existe para você avaliar e ter compreensão exata do seu estado de realidade atual. Vocês sabiam que às vezes a gente não progride, não cresce na vida porque você não sabe onde está, você não tem consciência de realidade. Para a gente chegar a sair do ponto A para o ponto B, primeiro é preciso que a gente identifique o ponto A. Onde é que eu estou? Qual é a minha realidade atual? Qual é o meu estado atual para eu fazer essa jornada de chegar onde quero? E a maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, não tem noção da consciência de realidade. E essa ferramenta ela é extraordinária no sentido de levantar teu estado atual, que é a tua realidade do momento. Veja o quanto você vai ganhar nessa live, ficando do começo ao fim. Você vai entender teu estado atual, onde você está, tomar consciência do agora e construir o teu futuro dentro da roda que nós colocamos aqui, falando da roda da vida, né? Então essa ferramenta que nós chamamos de mapa de autoavaliação sistêmica, ele é composto, como eu falei, por 11 pilares. Eu estou sempre mostrando aqui, mas eu vou deixar um presente no final da live com relação a essa ferramenta, né? Porque ela traz uma consciência da tua vida, das áreas da tua vida em detalhes, tá? Ela pega o momento atual e ela projeta o futuro, né? Ela ajuda você a identificar os seus valores de vida. Alguém aqui tem dificuldade ou facilidade de identificar seus valores de vida? Marcos Duarte, meu querido amigo, boa noite, muito bem-vindo. Marcos, as pessoas estão chegando aí, todas na live. O Marcos é um dos nossos convidados para uma das lives que vai acontecer, das 11 lives que irão acontecer lá na frente, né? Seja muito bem-vindo, contribua, fique à vontade. Então, gente, essa é uma ferramenta realmente extraordinária para você levantar teu estado de realidade, teu estado de momento, teu estado atual, né? E ela ajuda você realmente a identificar os seus valores. As pessoas às vezes não têm noção daquilo que elas querem da vida, quais são os seus próprios valores de vida, né? E a gente sempre usa para cada pilar desse que eu falei aqui uma pontuação de 0 a 10. E eu vou fazer com você hoje, nessa noite, pegando o pilar emocional, fazer exatamente a execução de como é que a gente identifica isso aí, tá? Dentro daquele pilar que a gente chama da roda da vida sistêmica, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim para você começar a entender. Eu te pergunto, como você desejaria num mundo de possibilidades? Idealiza. Se puder fechar os olhos, fecha. Fica bem à vontade, relaxa à vontade e deixa-se encaminhar, se direcionar pelas minhas palavras, né? No mundo de possibilidades,
de tudo que você tenha e queira de idealizado, de melhor para a tua vida. Vamos pegar o primeiro pilar, que é o emocional que nós estamos fazendo. No pilar emocional, hoje, me diz, de 0 a 10, que nota você dá para ele? Nesse mundo idealizado. Tudo aquilo que eu quero de melhor do ponto de vista da minha inteligência emocional, do controle das minhas emoções. Eu estou falando do pilar emocional. Hoje, me diz, se você tivesse a possibilidade de idealizar um mundo perfeito não existe, mas o idealizado para você de melhor, de 0 a 10, que nota você dá? Quem quiser botar aí, escreve e coloca aí nos comentários a nota, tá? Do mundo ideal. Agora eu peço você mais uma vez, feche os olhos e siga o que eu vou falar. Agora, nesse mesmo pilar, no emocional, hoje, a tua realidade, hoje, do ponto de vista do emocional, da tua inteligência emocional, do controle, da direção das tuas emoções, de 0 a 10, que nota você dá? Hoje, do jeito que você é. Coloca aí, quem quiser, coloca nota, senão anota no papel para você. Então, gente, vê se entender. Eu fiz a primeira pergunta, perguntando no mundo ideal, no mundo melhor, perfeito, melhor dos mundos para você, do ponto de vista emocional. De 0 a 10, qual o nível de importância que você dá para isso? E às vezes as pessoas, na maioria das vezes, eu dou 10. Eu quero o melhor dos mundos, do ponto de vista das minhas emoções, do meu controle, das minhas direções emocionais, eu quero 10. Mas a pergunta seguinte que eu faço é essa. E hoje, na realidade, como você é, de 0 a 10, que nota? Que nota que você dá para você? Coloca aí no papel, se quiser comenta, coloca para mim. Quando você faz isso, eu vou te dar a noção exata da matemática da felicidade, se existe ela, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Agora você deu uma nota, vamos dar um exemplo. Digamos que você deu 10 lá para o teu emocional do mundo que você quer melhor para você, e na realidade você está se dando uma nota, digamos assim, 6, de como você é emocionalmente hoje, no momento atual, 6. Então você subtrai a diferença de 10 menos 6, dá o quê? 4. Significa que você está disfuncional nesse pilar, nesse primeiro pilar da vida, que é o emocional. Por quê? Porque você está com uma diferença de 4 para você chegar no seu mundo ideal emocionalmente falando, que é o 10, né? Então, nós, coaches integral sistêmicos, nós entendemos que acima de 2, a diferença já é disfuncional, tá? Então, na verdade, essa é a distância que você está, hoje, no exemplo que eu dei, de 4. Então, é preciso que ter mais atenção exatamente para esse pilar. E aí entra o papel do coach, tá? Muito bem-vinda, Micheline. Entra o papel do coach, de trabalhar essa jornada junto com você, para que você melhore cada vez mais esse seu pilar de vida, tá? Então, assim, entenda então que a felicidade, digamos assim, a plenitude de vida, a vida mais extraordinária acontece quando vivemos em cima dos nossos valores. Eu estou falando de valores, tá? Boa noite. De valores. E quando nós falamos de valores, muito bem-vinda, Micheline, boa noite. Quando nós falamos de valores, nós estamos falando exatamente do exemplo. E no exemplo, vamos pegar um outro pilar, o espiritual. Digamos que no pilar espiritual, o teu desejo, a pergunta primeira que eu faço como coach, quando eu uso esse mapa de autoavaliação sistêmica, esse aqui, no espiritual eu pergunto para você, qual o nível de importância que tem para você o teu mundo espiritual? Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando da tua crença no ser maior, no Criador, naquele que rege o universo, dentro das tuas crenças, não importa. Então, dentro desse pilar espiritual, que nível de importância de 0 a 10 ele tem para você? E digamos que você diga assim, no mesmo exemplo anterior, eu dou 10. Legal, você dá 10. Então, para você, esse pilar é muito importante, é fundamental para a tua vida, para a construção de uma vida boa e feliz, né? Agora eu faço a seguinte pergunta, que é aquela mesma, a segunda pergunta, dentro da ferramenta. Tá, e no momento atual, como é que está a tua vida, a tua prática de espiritualidade, a tua satisfação de espiritualidade, a tua conexão com o maior, com o Criador, com Deus, para quem acredita, né? Como é que está no momento atual? Peraí, Djalma, eu acho que, olhando direitinho, deixa eu ver aqui, eu acho que talvez no máximo 6 hoje. Mais uma vez, a diferença do que você quer de um mundo espiritual ideal, que é 10, para aquilo que você pratica hoje, 6, é 4. A gente tem que trabalhar esse pilar.
né? Para que você caminhe para o 10. Né? Isso significa que para nós, coaches integrais sistêmicos, você está a 4 pontos de diferença daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Né? Então, esse pilar ele precisa ser trabalhado. Tá? E qualquer pilar estando desfuncional, ele prejudica a gente e todos os demais. Você diz assim, Djalma, você falou aí de 11 pilares do nosso microsistema de vida que compõe, está aqui, mas eu estou muito bem em 9, mas tem um que eu não estou bem. Eu estou bem em todos, mas digamos assim, no financeiro, no intelectual, eu estou ruim. Creia em mim. Um único pilar, ele desfuncionaliza todo o resto do mas, todo o resto do mapa, todo o resto dessa roda da vida, que alguns chamam de roda da vida, né? E isso quebra todos os demais e leva você a realmente ter problemas em todos os setores da tua vida. Tem pessoas que trabalham demais, né? Foca no trabalho, só vê trabalho, diz assim, meu nome é trabalho, mas às vezes lá na família, no pilar filhos, no pilar parentes, lá às vezes no pilar servir, gente, ser grato, no pilar saúde, ele não cuida da saúde. E para que a gente tenha uma vida extraordinária, uma vida plena, é preciso que a gente cuide de todos esses 11. E essa série de lives vai exatamente falar disso. Hoje é a primeira, teremos 11 lives, uma a cada semana, nas terças-feiras às 20 horas. Tá? Qualidade de vida, então, tem a ver com essa diferença, com a diminuição dessa diferença do ideal para aquilo que a gente quer de ideal, para aquilo que nós desejamos, aquilo que nós somos e aquilo que nós desejamos, que é a jornada do coach. Tá? E eu vou oferecer para você agora, nesse momento, quase no meio da live, eu vou te oferecer um presente, tá? Se você ficar comigo até o final da live, ou se você fizer um print de tela, colocar no seu Instagram e me marcar a mim, Djalma, é @DjalmaMentor, eu vou marcar com você e fazer via online essa ferramenta inteira. Essa ferramenta com os 11 pilares, para que você veja como é que está a sua vida, para que você tenha noção de realidade, de como estão seus pés no chão da realidade e onde você quer chegar, a jornada que você precisa fazer. Eu vou oferecer esse presente somente para essas pessoas, preste bem atenção. Quem fizer o print de tela, colocar no seu Instagram e me marcar, e quem ficar do começo até o fim da live, chamar mais pessoas, convidar através do aviãozinho aí, convidar outras pessoas mais. Boa noite a todos, Jamile, boa noite. E qualidade de vida a gente tem a ver com isso, com esses pilares, tá? Esse é um presente que eu deixo para vocês. E assim, falar um pouco da diferença do que é que significa um coach tradicional para o coach integral sistêmico é importante para que a gente comece a entender o porquê das coisas também, né? Então, por exemplo, o coach tradicional, para ele, a pessoa é que estabelece o significado de cada pilar, desses que eu mostrei, desses 11 que eu mostrei aqui para vocês, tá? E para nós, coaches integrais sistêmicos, o sentido é muito mais amplo, né? É sistêmico, nós somos sistêmicos, a nossa vida é sistêmica, a vida é assim. Nós somos integrais, nós somos holísticos, nós somos uno, nós somos corpo, nós somos o físico, o mental, o espiritual e o emocional. Nós não somos apenas uma coisa. Essa é uma das coisas que diferencia o coach tradicional para o coach integral sistêmico. Porque nós entendemos esses pilares, eles são universais e eles estão dentro exatamente, intrinsecamente ligados ao lado mais humanístico, tá? Cada pilar possui um significado próprio dentro da realidade de cada pessoa, dentro da vivência e da vida de cada pessoa. Então eu sugiro para você que, sem quem quiser anota, lê um livro que você vai entender mais disso que eu estou falando aqui e vai te ajudar bastante. O livro chama-se Eu Líder Eficaz, do Paulo Vieira. Esse livro, Eu Líder Eficaz, ele é fantástico, ele fala bastante sobre isso que eu estou mostrando aqui à noite e vai te ajudar com certeza, tá? Então vamos começar pelo pilar emocional. A gente falou, deu uma geral, uma explanada geral sobre o que é que significa uma vida sistêmica, o que é que significam os 11 pilares. Agora vamos começar exatamente pelo primeiro pilar, que é o emocional. Quem está gostando, dá aí um sinalzinho para mim, interage, fala. Quem está com papel e caneta na mão, diz aí para mim, se não está, pega. Diz alguma coisa, diz como é que está a imagem, como é que está o som, como é que estão as apresentações, se você está gostando. Se quer comentar alguma coisa, fica à vontade, porque agora a gente vai começar exatamente pelo pilar emocional, né? E esse primeiro pilar, o emocional, ele é regido pelo equilíbrio de todos os outros pilares. Está aqui ele, vou mostrar para você, quem está chegando agora, está vendo?
Esse pilar, ele é regido por todos os outros, espiritual, o parente, o conjugal, o filhos, o saúde, enfim, todos os pilares, tá? E eu vou fazer algumas perguntas e você vai botando aí de 0 a 10 a nota para você. Só quem tem a ganhar é você, tá? Isso que eu vou fazer agora é prática na veia, tá certo? Do MAS, desses 11 pilares da vida, tá? Então a primeira pergunta que eu faço, se você quiser escrever, escreve e anota o teu resultado do lado. E no final me diz. Se não quiser dizer aqui, diz pelo direct depois no meu Instagram, mas diz como é que está a tua vida, tá? Quem sabe eu possa te ajudar. Então a primeira pergunta que eu levanto, e esses pilares do MAS, a pergunta primeira, do ponto de vista emocional, pela alegria de viver a vida, ele é regido um dos pontos fundamentais, alegria de viver a vida. Boa noite. Alegria de viver a vida. Como está a alegria de você viver a sua vida hoje? Coloca aí de 0 a 10, que nota você atribui? Como está hoje a tua alegria em viver a vida? A vida é um presente. A vida é dada para todos nós, por Deus, como um presente. Você não vive no futuro, porque ele ainda não chegou. Você não vive no passado, porque ele já passou, não existe mais. Você vive onde? No presente. E muitas vezes a gente esquece de ser feliz no momento atual, no presente, né? E a primeira pergunta que eu faço é: como você está vivendo a alegria da vida, do seu dia a dia? Como está a tua alegria de viver o hoje? De 0 a 10, que nota? Coloca aí para você. No final a gente faz um somatório bem interessante, tá? De 0 a 10. A segunda que eu faço é a maneira de como você se vê pela manhã. De viver a vida hoje. De 0 a 10, que nota você dá para você? Qual a maneira que você, quando acorda de manhã, pela manhã, você se vê na vida? De 0 a 10, que nota? Coloca aí. A terceira pergunta, gente, coach, ele é um profissional em perguntas poderosas de sabedoria. E nas perguntas estão as respostas. E com certeza você vai entender quando eu falar um pouco mais lá na frente. Então, a terceira que eu faço, a maneira como você se vê ao se deparar com a vida e os desafios diários. A maneira como você se vê ao se deparar com a vida e os desafios diários. Você os enfrenta com inteligência emocional? Sim ou não? Que nota você dá para você de 0 a 10 nesse enfrentamento? A maneira como você se depara com a vida, com desafios diários. Você os enfrenta com inteligência emocional? Sim ou não? De 0 a 10, que nota você dá para você? E agora lá vai a quarta pergunta. O nível de ansiedade, angústia e depressão em teu dia, como está? Dá uma nota de 0 a 10. E essa nota de 0 a 10 é a nota de 0 a 10 para como está comprometida a tua vida no dia a dia, nos outros tempos, com relação à ansiedade, à angústia, à depressão. Como está esse comprometimento de 0 a 10? 10 é comprometido total, 0 é zen total. Como é que está de 0 a 10? E a quinta pergunta. Michelin escreveu, mestre, depois olha teu direct, estou angariando água, alimentos, perfeito, parabéns, Michelin, perfeito, isso aí, 10, parabéns, vamos sim ajudar. Acho que é a hora da união, é a hora realmente da gente começar a olhar para nossos irmãos do Recife. Parabéns, pode contar comigo. Ansiedade 1000. Então a quinta pergunta é a seguinte: como está no momento a sua falta de controle emocional, com atitudes extremadas, destrutivas e não ecológicas? Vou repetir, e você vai dar uma nota de 0 a 10. Como está no momento a tua falta de controle emocional, com atitudes extremadas, destrutivas e não ecológicas? De 0 a 10. Olha, Djalma, o que significa ecológica? É ecologia? Não. Para nós, coaches integrais sistêmicos, ecológico é aquilo que faz bem a você e a quem você ama. Aquilo que faz bem a mim e faz bem ao outro, aquilo que faz bem a mim e faz bem a quem eu amo, nós chamamos de uma atitude ecológica, tá?
Então, como é que está de 0 a 10 para você? Tá? Eu não sei se você fez esse pequeno exercício. Se você fez, você vai ver as suas notas. E se tiver dúvidas, me procura. E no final, como eu falei, eu vou oferecer depois a sessão de 40 minutos sobre todos esses 11 pilares, o mapa inteiro, eu faço individualmente com cada um, tá? Vai entender melhor, mas agora já tem uma pequena amostra de como está um pouco da tua vida com relação à tua realidade e aquilo que você quer. E eu vou fazer algumas observações que são importantes para mim como profissional coach, como master coach, que são importantes para a gente começar a balizar a diferença das coisas. O coach, ele não é tratamento. Eu vou dizer exatamente o que ele significa, tá? O coach não é tratamento. Demandas profundas de cunho de traumas emocionais, nós respeitamos profundamente os profissionais da área de saúde, profundamente. Então, assim, nós encaminhamos para o psicólogo, para o psiquiatra, para os profissionais pertinentes. Não é papel do coach fazer tratamento, né? A Michelin colocou, faz bem quem eu faço, mas ninguém faz em mim. Acontece, né? Então, assim, o coach não é tratamento. O coach não é aconselhamento, gente. Eu tenho me deparado com muitas situações, principalmente no mundo online, em que a gente vê alguns coaches fazendo papel de conselheiro, né, de aconselhamento. E esse é o segmento, não tem nada a ver com coach. O que é que significa o coach, então? Para nós, coaches integrais sistêmicos. É uma metodologia que traz consciência para o cliente através de questionamentos e perguntas estruturadas, semelhantes à mauética de Sócrates. Perguntas, um grande perguntador, sábio, de sabedoria. São perguntas poderosas de sabedoria, que conduzem o cliente na descoberta das próprias verdades interiores, na busca pela realização de um objetivo. Isso é o coach. Logo, nenhum profissional coach deve estar dando conselhos ou soluções para desafios que são, em verdade, do cliente, não dele. Ele põe um conceito, muitas vezes, de uma forma errônea ou equivocada, né, para o cliente. E ele, o cliente, ele tem todos os recursos interior com a ajuda de um coach para atingir todos os seus objetivos, porque o processo é esse. É a jornada do ponto A para o ponto B para atingir os seus objetivos. Então, coach não é psicoterapia. O coach integral sistêmico ajuda o cliente a construir uma vida de abundância plena e extraordinária. E aí eu pergunto para você, quem gostaria de ter uma vida plena, de abundância e extraordinária? Quem? Diz para mim aí, diz alguma coisa. Quem gostaria de ter uma vida plena, de abundância e extraordinária? Tem equilíbrio nesses 11 pilares. Tem harmonia nesses 11 pilares. Tem harmonia. Porque eles são os pilares da nossa vida, que regem a nossa vida, tá? Então, o coach integral sistêmico, ele ajuda a construir a inteligência emocional. Eu pergunto, quem tem interesse em ter melhor inteligência emocional? Diz para mim, quem tem? Nós ajudamos no processo básico de construir inteligência emocional. Nós, coaches, trabalhamos com a reprogramação de crenças limitantes, aquilo que te limita, aquilo que te joga para baixo, aquilo que chega para você e diz assim, você não pode. Aquelas crenças da infância lá de trás, que muitas vezes em traumas de família ou de escola, colocaram para a gente que a gente não pode, que a gente não tem capacidade, que aquilo não é para a gente, né? Então nós, coach, trabalhamos a reprogramação de crenças limitantes e trabalhamos as crenças que fortalecem, as crenças positivas, aquelas que dão poder, que empodera. Esse é o papel do coach, tá? Uma ação planejada, organizada, direcionada, metodologicamente correta, com ferramentas apropriadas e aplicadas com resultados, tá? Ensinamos a estabelecer metas. Quem aqui tem metas? Quem tem um plano de ação, um plano de vida? Ensinamos no estabelecimento das metas, né? E o que é uma meta, Djalma? A meta é você pensar no futuro agindo no presente. Olha que coisa interessante. Uma meta é você pensar no futuro agindo no presente. Porque nós vivemos o aqui e agora, tá? E a gente projeta o futuro fazendo acontecer no presente. Porque a gente costuma dizer o seguinte, tem poder quem age, né? Tem poder quem age. E existe um livro, eu sou treinador, eu sou palestrante nessa área, o poder da ação,
E verdadeiramente tem poder quem age, e quem age na hora certa, da forma correta, né? Com o pensamento alinhado e correto. Então, gente, isso que eu gostaria de colocar para vocês e dizer que todas as terças, nós falamos hoje do pilar emocional, nós teremos um pilar, o próximo pilar vai ser exatamente o espiritual, o que vem da próxima terça-feira às 20 horas, e será toda terça às 20 horas, tá? E eu vou deixar algumas perguntas poderosas de sabedoria para você. Quem gostaria, deixa para mim aí eu. Escreve alguma coisa, coloca um eu, coloca um dedinho, qualquer coisa. Eu vou deixar algumas perguntas e respondo para você, se você não quiser responder aqui nos comentários. A primeira, você tem cuidado do que você tem sentido? Você tem cuidado do que sente? Para, pensa bem direitinho. Reflete. Você tem cuidado do que você sente? Dá uma nota para isso de 0 a 10. A segunda PPS. Você sabe identificar suas próprias emoções? Você sabe identificar o que são emoções boas, positivas, emoções negativas, emoções que destroem, emoções que constroem, emoções que te alavancam, que te jogam para frente, ou emoções que te retraem, que te jogam para trás? Você sabe identificar suas próprias emoções? Dá uma nota de 0 a 10 para você, nesse quesito. E quando a gente fala de emoções, a gente está falando de pensamentos. Se deixa dominar por que tipo de pensamentos? Positivos, negativos, aqueles que vêm e te jogam para baixo, aqueles que vêm e te levantam, te colocam para cima. A terceira, você consegue reconhecer o impacto dessas emoções nas tuas decisões e nas tuas ações de vida? Você consegue reconhecer o impacto dessas emoções nas suas ações, nas suas decisões de vida? De 0 a 10, que nota? Que nota? A maioria das pessoas não conseguem reconhecer o impacto, muitas vezes, que a emoção negativa tem na vida dele. E ele não tem domínio sobre. E ele se deixa levar. E ele tem prejuízos. Prejuízos emocionais, de relacionamento, prejuízos financeiros, prejuízos de negócio, prejuízos de vida. Isso se chama inteligência emocional. É com isso que eu trabalho. E que me apaixono, que gosto de falar. Porque isso é a base da nossa vida. E a pergunta é exatamente essa. Você consegue reconhecer o impacto das tuas emoções nas tuas decisões e nas ações da tua vida? E dá uma nota de 0 a 10. E a quarta é: você tem deixado toda a ansiedade tomar conta de você? Gente, o Brasil é o país hoje número 1 do mundo em ansiedade. Nós somos o número 1. E depois da pandemia a gente cresceu bastante. E ela vem impactando bastante a vida de crianças e adolescentes e adultos, mas mais crianças e adolescentes, né? E a ansiedade, ela é aquela coisa mais ou menos assim. Quando eu sou ansioso é porque eu estou muito ligado na preocupação, nas coisas que podem acontecer e que a gente nem sabe se acontece, no futuro, de coisas que eu não tenho poder sobre, de coisas que talvez não aconteça, ou estou muito ligado em pensamentos negativos do passado. Aquilo que já foi, gente, aquilo que passou, que não tem possibilidade nenhuma mais de acontecer, aquilo que não constrói mais o teu presente, aquilo que não faz, como eu falei lá atrás, o que é construção de metas. Metas é exatamente você agir no presente, olhando para o futuro. Agir no presente. Então você tem que deixar toda a ansiedade tomar conta de você. De 0 a 10, que nota você dá? Diz para você mesmo ou diz para mim? Estou aqui para isso, tá? E a última PPS que eu coloco para vocês. Você está com sua inteligência emocional bem desenvolvida? De 0 a 10, que nota você dá para a tua inteligência emocional? Olha, John, o que é isso, inteligência emocional? É a minha capacidade de ter domínio sobre mim, sobre as minhas emoções, de enfrentar o dia a dia, de enfrentar a realidade das coisas, de enfrentar dificuldades com altivez, com tranquilidade, com dominância daquilo que me joga para o chão, com dominância daquilo que muitas vezes me faz agredir alguém, me faz ser violento com alguém. É, por exemplo, eu ter a capacidade de ir para o shopping, olhar várias lojas, olhar vários sapatos lindos, umas mulheres bolsas que elas adoram, e elas resistirem de não comprar. Por quê? Porque muitas vezes elas têm uma igualzinha em casa,
né? E elas compram por impulso ou por falta de inteligência emocional. Você se identifica? Conhece alguém que é assim? Pois é. Ou um outro exemplo, aquela pessoa que muitas vezes ela está no trânsito e alguém dá uma buzinada, dá um tranco, qualquer coisa, e ela vai agredir o outro, muitas vezes chega às vias de fato. Você conhece alguém assim? Isso é falta de inteligência emocional, falta de domínio sobre as suas próprias emoções, né? Então hoje as grandes empresas do Brasil e do mundo, elas contratam muito funcionários exatamente pela capacidade de inteligência emocional. E às vezes se costuma dizer no meio de negócios, no meio de empregos, que hoje as grandes empresas, elas contratam por currículo e elas demitem por comportamento. Alguém já ouviu falar disso? Elas contratam por currículo e demitem por comportamento. A pessoa tem um currículo extraordinário, estudou, fez MBA, fez tudo, mas quando ele começa a trabalhar, ele não tem domínio nenhum da sua inteligência emocional. Então a pergunta última é essa, de 0 a 10, que nota você dá para você do ponto de vista do desenvolvimento da sua inteligência emocional? E aí, gente, falando disso para vocês, e falando exatamente da possibilidade da gente construir uma vida sistêmica, extraordinária, plena, construindo tudo aquilo que nós precisamos construir, eu reafirmo que quem quiser me procurar depois, a live vai ficar gravada no meu Instagram, tá? Quem quiser ver ou quem quiser compartilhar, porque às vezes me perguntam assim, Djalma, como é que eu ajudo alguém? Às vezes eu não tenho domínio num determinado conteúdo, num determinado tema, né? Mas eu gostaria de ajudar. Ajuda compartilhando, né? Ajuda pegando uma live dessas e levando muitas vezes para um amigo, uma amiga, que ele gostaria de ouvir, que ele poderia ouvir e fazer mudanças. E procurar um profissional e fazer grandes mudanças. Profissional de verdade, não qualquer profissional, né? E, na verdade, a forma de ajudar é essa, compartilha, vai ficar gravado no Instagram, tá? É o @DjalmaMentor. E faz um print de tela, eu gostaria de saber quem pode fazer aí, quem é que está aí que pode fazer um print de tela e mandar para mim e colocar no seu Instagram e me marcar. Eu não acho que eu não posso fazer aqui, mas espero que alguém faça e me mande depois, tá? Então a live de hoje foi uma live que falou do primeiro pilar emocional. A próxima terça-feira nós falaremos sobre o pilar espiritual. Teremos um convidado especialíssimo para falar desse pilar espiritual, que tem tudo a ver com ele. Eu estarei trazendo pessoas muito boas para essas lives, né? Todas as terças às 20 horas. E dizer que foi uma grata satisfação bater esse papo rápido com vocês, conversar, interagir. Vai ficar aí, pode me procurar depois no meu Instagram, comentar, totalmente à disposição. Eu gostaria sim de ajudar, vou olhar o meu direct lá depois. E é um momento realmente de solidariedade, da gente ver a dor do outro, né? Nossos irmãos recifenses estão passando por um momento difícil, nós pernambucanos, muito difícil por conta das chuvas. Eu gostaria não só de prestar solidariedade, mas me colocar totalmente à disposição do que for necessário e preciso para a gente amenizar um pouquinho. Porque se cada um fizer 1%, cada um fizer um pouquinho, a soma é muito boa, a soma é muito grande, né? Às vezes a gente diz assim, não vou ajudar porque eu não posso, tá? Mas 1% eu posso, né? E se todo mundo fizer 1%, no final vai dar 100, 200, 300 mil, 2.000%, e a ajuda é muito grande, tá bom? Então, um grande prazer ter falado para vocês, uma noite extraordinária, de uma vida plena e feliz, que é o que eu desejo com esse tipo de conteúdo que eu estou oferecendo aqui. Compartilha, comenta, estou aqui à disposição. Até a próxima terça-feira, às 20 horas. Boa noite. Tchau, tchau. Fica com Deus.